gente bonita do 7º ano fora de controle. Nós vamos falar hoje sobre semântica, que são os sentidos, o uso das palavras, o significado das palavras dentro de um texto, que são os sinônimos e os antônimos, sinonímia e antonímia. E nós vamos explicar o que são, quais são os conceitos, o que é um sinônimo, o que é um antônimo, e como se usa os sinônimos na coesão textual. Fora de controle, né? Totalmente animado. Então, as relações de palavras, de sentido entre as palavras. Tá? O que é uma sinonímia? Sinonímias são as palavras que apresentam significação semelhante e podem ser substituídas umas pelas outras em um contexto. Tá? Por exemplo, vamos ler essas duas frases aqui. A fantasia foi feita com plumas. A fantasia foi feita com penas. Plumas e penas, cada uma tem suas características, tá? Que são diferentes em algumas dessas características, mas elas têm um significado parecido, elas são sinônimos. Se eu falo de plumas e de penas, eu, dependendo do contexto, estou falando da mesma coisa. Então, são palavras sinônimos, onde tem um sentido, um significado semelhante. É preciso observar que não há sinônimos perfeitos, né? Cada palavra traz em si uma significação mais ampla ou mais restrita, um efeito estético especial. Por exemplo, bicho, inseto, bela, bonita. Quando eu falo de um bicho, eu posso estar falando de um inseto, mas eu posso estar falando de um macaco, eu posso estar falando de um pássaro, né? Então, são sinônimos? São, mas não tem o mesmo sentido, tá? Em determinado contexto podem ter. E nós podemos utilizar esse tipo de sinônimos em um texto para evitar repetições. Tá? Coesão textual. Por exemplo, bela e bonita. Uma pessoa bela, a princípio, a beleza está nela. Né? Ela é fantástica. Já usei um outro sinônimo. Um outro adjetivo que serve como sinônimo. Mas bonita é uma pessoa bonita. Ponto. A beleza é maior do que a bonita. Mas isso não vem ao caso quando eu vou utilizar sinônimos para coesão textual. E o que são antônimos? Né? A antonímia. São palavras que apresentam oposição de sentido. Oposição. Por exemplo, feio, bonito, antigo, novo, legal, ilegal, né? Inteligente, não inteligente, burro, quadrúpede, essas coisas assim. Então eu tenho aqui elementos onde eu apresento exatamente o contrário. Bonito e feio, antigo e novo, legal e ilegal. Isso são antônimos, palavras que têm o sentido oposto, tá? Que apresentam a oposição semântica. E isso a gente pode utilizar também dentro de um texto para deixar o texto mais bonito. Coesão, relações de significados. Um texto é uma organizada rede de sentidos e palavras que estão relacionadas umas às outras por sua função na estrutura do texto e também por seus significados. Tá? Uma das formas de se garantir a unidade temática e a coesão de um texto é substituir uma palavra por outra de sentido semelhante, que é o uso de sinônimos, a sinonímia, tá? Naquele contexto, naquele determinado contexto. Isso pode ser feito com o uso de sinônimos e hiperônimos. Meu Deus, professor, agora a gente já está aprendendo sinônimos e eu venho com hiperônimo. O que são hiperônimos? São palavras de sentido genérico, ou seja, palavras cujos significados são mais abrangentes do que os hipônimos. Tá? Fazendo uma comparação com a biologia, podemos dizer que os hiperônimos seriam os gêneros, isto é, palavras que apresentam características comuns. Vamos ver exemplos aqui. Animais é hiperônimo de cachorro e cavalo. Legume é hiperônimo de batata e cenoura. Galáxia é hiperônimo de estrelas e planetas. Então, o uso de hiperônimos e de sinônimos facilita a coesão textual. Você evita repetições e deixa o teu texto mais rico, mais amplo, inclusive possibilitando uma interpretação
mais rica daquele leitor, né? Ele pode viajar no texto, imaginando coisas maiores até do que você escreveu. Então, na página 2, tá, do livro, do caderno de atividades, nós temos ali a entrevista com o Ziraldo, tá? Entrevistando o Ziraldo. Então, esbanjando simpatia, disposição, entusiasmo, informalidade e senso de humor, Ziraldo conversou com a Crescer, que é uma revista, sobre sua história na literatura e sobre o momento profissional que está vivendo. Tá? Então, vamos ler alguns trechos dessa entrevista. Crescer. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Ziraldo. Desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança imaginava que a vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Na medida em que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens sempre me encantaram. A Crescer pergunta de novo. 11 anos depois de Flicts, você lançou O Menino Maluquinho. Com cerca de 100 edições já publicadas, o livro teve mais de 3,5 milhões de exemplares vendidos e foi traduzido para diversos idiomas. Na sua opinião, o que torna O Menino Maluquinho tão fascinante? Ziraldo. Quando lancei O Menino Maluquinho, eu não tinha a menor ideia de que o livro teria tamanha repercussão, que um dia teria toda essa história que construiu. Acredito que o Maluquinho teve tamanho alcance nesses anos todos por despertar identificação nos leitores. As crianças leem a história e se identificam com o personagem, sentindo algo como: opa, isso é comigo. Eu sei o que ele está sentindo. Isso é o que eu sinto. E de fato, né, quando a gente lê a história do Menino Maluquinho, algumas das histórias, né, que depois viraram histórias em quadrinhos, você vai pensar, vai lembrar de alguma atitude que você fez lá quando você era menorzinho, ou no caso vocês ainda são menorzinhos, são queridinhos e fofinhos, né? Que você age como se fosse um menino maluquinho. A gente já passou por isso. Eu passei várias vezes na infância por situações parecidas, né? Quando a gente lê algo assim, a gente se identifica. Crescer. Pergunta de novo. É interessante notar que sua produção não encanta somente as crianças de hoje, mas também tantos adultos que, na infância, se emocionaram com seus livros. Como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio de sua obra? Ziraldo, isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que, quando encontra o autor do livro da infância, se emociona, se comove. Percebo que quando um autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. É impressionante. A pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo, acompanhado do neto. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. É maravilhoso participar dessas histórias. E eu tenho falado constantemente, sempre que a gente lê alguma coisa, da importância da leitura, da importância de conviver com isso. Hoje a gente está esquecendo dessa importante ferramenta que é a leitura, né? Por causa da internet. A internet é uma ferramenta maravilhosa que veio para enriquecer a humanidade. Contudo, as pessoas ficam usando a internet, ao meu ver, de forma equivocada. A gente tem muito o que aprender com as pessoas que escrevem. Tá? E quando eu falo aprender,
Não significa que quem está escrevendo algo é o dono da verdade. Não. Mas é um pedaço, é um resquício, é uma verdade daquele indivíduo que pode somar com outras verdades e te dá uma interpretação da vida, de como a gente pode fazer esse mundo melhor, que é o que todo mundo no seu coletivo, na sua mente individual mais coletiva deseja. Todo mundo quer um mundo melhor, todo mundo quer um mundo mais justo, onde as pessoas são mais honestas, onde a gente vive sem medo e tudo. E a gente tem essa oportunidade com a interpretação de livros e de ideias, né? Então aqui tem algumas questões, né, na página 3, e nós vamos fazer juntos, tá? Aqui nesse momento eu queria a participação de vocês, tá? Qual a relação do desenho com as histórias de Ziraldo? Tá? Qual é a relação que o fato de ele desenhar tem a ver com as histórias que ele escreve? Alguém tem uma ideia? Não precisa ter medo de errar, tá? Por favor, eu gostaria da participação. Cri, cri, cri. Alguém? Eu vou ler a segunda. Por que, na opinião de Ziraldo, o Menino Maluquinho é tão fascinante, chegando a ter 100 edições publicadas e mais de 3,5 milhões de exemplares vendidos? Alguém? Pessoal de Deus. Posso falar, professor? Claro que pode. Não precisa se preocupar com certo ou errado. A gente vai discutir. Fale, por favor. Porque ele esbanja simpatia, disposição, entusiasmo, informalidade e senso de humor? Pode ser. É uma visão. O que você fez foi pegar um trecho do texto e colocar aqui. Copiar e colar. Não está errado. Mas você pode transformar isso nas suas palavras. Por que, na opinião de Ziraldo, o Menino Maluquinho é tão fascinante? Porque faz a gente lembrar da nossa infância. Vocês ainda estão vivendo uma pré-adolescência, indo para a adolescência, mas com certeza vivem e viveram situações que o personagem descreve. Tá? E isso acontece com vários textos, com várias leituras. Tá? A outra questão. Muitos adultos hoje foram leitores de Ziraldo na infância e ficam emocionados quando o encontram. Que frase do texto demonstra isso? Agora está pedindo uma frase específica. Agora sim é copiar e colar. Que frase diz isso? Alguém quer tentar? Alguma tentativa fora de controle? Não? Então vamos ver as respostas aqui. Respostas. A primeira pergunta. Qual a relação do desenho com a história de Ziraldo? Desde pequeno, Ziraldo sempre desenhou e ainda guarda a lembrança dessa época. Mais tarde se apaixonou pelas histórias em quadrinhos e passou a escrever textos narrativos, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Aqui eu quero dar um recado, tá? Sempre, todos os anos, eu me deparo com alunos que desenham muito bem. Com alunos que até precisam aprender algumas técnicas de escrita, de redação, mas têm imaginação para criar textos e juntar essa criação, essa criatividade com os desenhos que fazem. E o que eu percebo? Tá? Isso é a minha opinião. Tá? Eu percebo que perdem tempo fazendo desenhos inúteis. Qual é o objetivo? Muitos teóricos vão discordar de forma até agressiva do que eu vou dizer. Mas a literatura, assim como a nossa vida, ela precisa ter uma utilidade para a humanidade, para a sociedade, como falam os teóricos marxistas. Para a sociedade, para a humanidade. Tem que somar alguma coisa, tem que ser útil. Então, desenha alguma coisa, conta uma história que vá ensinar algo para alguém. Mas eu não tenho nada para ensinar. Tem. Quantas coisas você fez na sua vida que deram errado e que você, se pudesse, evitaria? Né?
toda a oportunidade, de toda a situação é oportunidade de aprendizado. Mas muitas pessoas que podem ler essas experiências podem aprender com a leitura, não precisando sofrer as consequências de determinadas coisas. Isso é importante. E eu vejo muitos alunos todos esses anos que eu dou aula, perdendo a sua utilidade enquanto indivíduo que faz parte de uma sociedade, de uma humanidade inteira, né? Depois, a segunda pergunta. Por que, na opinião de Ziraldo, o Menino Maluquinho é tão fascinante? Para Ziraldo, que faz sua obra ser tão fascinante, é o fato de ela despertar a identificação dos leitores. Né? Por quê? Porque eles se imaginam no lugar do personagem, lá na sua historinha, na sua vivência. Né? E depois a outra pergunta, que frase do texto demonstra, né, que os autores, que os adultos hoje se emocionam, né, com o Ziraldo? E aí eu não coloquei a frase. Qual é a frase? A pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Né? Ou a outra, ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. Essa frase, ele trazia o livro de sua infância para autografar para o neto, responde muito bem essa pergunta. Ok? Então, nós vamos dar sequência com outras leituras. Beleza?